Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Salve, caros ouvintes! Bem-vindo ao nosso primeiro programa, A Vera. O lado B está no ar com a nossa equipe de Caio Belandi. Boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes, aos membros da mesa. Fagner Torres. Primeiramente, fora Temer, estamos aí. E Daniel Soares. Boa tarde, boa noite para todo mundo. E hoje abrimos os trabalhos falando de um tema pouco abordado em terras cariocas: o sistema de trens urbanos. Último do serviço de transporte a passar a mão das supervias, após intenso esforço de sucateamento estatal, já se vão quase 20 anos de descarrilhamentos, chicotadas, atropelamentos de cadáveres e muita, mas muita pregação em seus vagões. Nosso campo-grandense especialista no ramal Santa Cruz, Daniel, certamente terá muito a dizer sobre o assunto, Daniel. Certamente que sim, porque além de usuário do sistema por cerca de 15 anos, quase que diariamente, foi tema da minha monografia, do meu trabalho de conclusão de curso. Né? Então, temos aí um conhecimento de autoridade científica sobre o sistema. Mas é bem isso aí que o Alciso falou, intenso sucateamento. Né? O sistema ele chegou nos anos 90 com um pouco mais de 15% do volume que ele chegou a ter nos anos 80, quase 20 anos sem nenhum investimento. E então a situação era tão ruim que era quase que sem saída, né? Era considerado sem saída. Então, quando foi feita a privatização, em 98, final do governo Marcelo Alencar, nos primeiros anos de operação privada, o sistema efetivamente melhorou, porque não tinha como piorar e não tinha como continuar do jeito que estava. O investimento mínimo tornou o sistema minimamente confiável e tal. Só que nós estamos aí também há uns cerca de 15 anos, onde todo o investimento que é feito é público, né? O Estado que compra novos trens, o Estado que faz as principais intervenções nas estações, o remodelamento da estação do Engenho de Dentro, pensando no PAN e depois nas Olimpíadas, a reconstrução da estação do Maracanã, ali perto do metrô, para a Copa do Mundo, né? E com um aumento de tarifa que era de 35 centavos na época da privatização e que hoje é de praticamente R$4. Né? Então, a trajetória da operação privada é essa. Você piora o serviço, entra o privado, dá uma pequena melhorada, mas o Estado continua investindo e a tarifa explode. Eu acho que passa pelo problema do trem, acho que passa o problema do transporte inteiro do Rio, passa muito, é impossível de não falar tanto do trem ou qualquer outro transporte, do lobby dos ônibus. Né? Eu acho que, talvez o Daniel explique melhor, eu acho que todo o problema de transporte público em massa do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil, mas do Rio de Janeiro com certeza, passa pelo lobby do ônibus, que é muito forte. Então, o metrô é prejudicado por isso, as barcas sempre foram prejudicadas por isso, e o trem, eu acredito que seja também muito prejudicado, porque o lobby das empresas de ônibus, dos grandes empresários, é botar todo mundo dentro dos ônibus. O trem que, inclusive, tem concorrência dos ônibus, né? Porque tem um ônibus que passa ao lado da linha do trem. Exatamente. O que eu sei sobre o trem é que... Eu sei pouquíssimo sobre o trem, na verdade. Eu sei que é uma merda e que é caro. São as duas coisas que eu sei. Porque eu não sou... Embora seja um morador do subúrbio, desde sempre, exceto em alguns períodos pequenos hiatos da vida, o que eu sei é que é uma merda e é caro. Eu usei pouco. Eu passei a usar, na verdade, o trem há pouco tempo, quando eu fui trabalhar em Quintino, que eu não tenho nenhuma relação com o Zico, mas fui trabalhar em Quintino. Uma pena. E aí, trabalhando lá, eu precisava do trem para o meu deslocamento quando eu morei em Santa Teresa, que eu descia na Central do Brasil e pegava o sentido Deodoro. Caríssimo e um serviço de merda, pelo que eu ouço falar dos trens, né, fora do Brasil. Também nunca só fui em trem na Argentina, né? Não é lá muita coisa melhor, mas pelo que eu ouço falar do sistema de trem em locais desenvolvidos, não dá para comparar o que acontece aqui. Então, o
que a gente pode falar, o que eu posso falar sobre o trem, isso. Minha experiência, além de ser pouca com trem, é essa, é cara, o serviço é ruim. Já estive em alguns momentos na Central do Brasil, às vezes. Uma vez eu me lembro de uma vez que eu saí do jornal que eu trabalhava e fui para casa de um amigo que morava em Belford Roxo. Eu não sei que raio eu fui fazer em Belford Roxo, que não lembro mais, mas fui com esse meu amigo em Belford Roxo, e que ele morava lá. E aí a gente saiu do jornal, foi pegar o trem na Central do Brasil, cara. E a gente, assim, eu achei muito bizarro aquilo, porque a gente ficou em pé na Central do Brasil, a central lotada, era verão, um inferno, gente suando pra cacete, aquela coisa lotada, gente falando, outro, gente vendendo, não sei o que, aquele negócio, sabe, um pandemônio na estação. Alguém pregando, provavelmente. Alguém pregando, um pandemônio na estação. Isso é parte da graça do trem, Fagner. Não, eu não estou dizendo que não é engraçado. É óbvio que é engraçado. Se funcionasse, só né? podia O ser problema é o ramal de funcional. Belford Roxo ter um intervalo de 40 minutos na hora do rush. Podia Pois funcionar. É isso aí que eu ia falar. Podia funcionar e podia ser mais barato, né? E podia ser integrado O de trem podia verdade fechar a com porta também, com a cidade. O que eu lembro é que assim era uma parada muito ridícula. O trem entrou na estação, aí aquele mulão de gente que estava na estação entrava no trem. Aí ficava 10 minutos no trem, um calor do cacete, porque o ar-condicionado não funcionava direito. Daqui a pouco passava um cara gritando na porta do trem, assim, tipo, é o outro, e todo mundo saía do trem. Eu vou falar duas coisas. Às vezes o que acontece que o pessoal chama de virou o trem. É quando vai pro trem do outro lado da plataforma. Não, mas o trem virava muito. Eu sei. Nesse dia o trem virou umas 5 vezes. O sistema de som da Central do Brasil melhorou um pouco agora, mas ele era muito ruim. Ele continua de ruim, placa também mas ele era muito ruim. Melhorou Reverbera muito naquele salão. Então é basicamente isso. E você Igreja, ouve todas as entendeu? informações, menos aquelas que importam. Qual é o trem, qual é a plataforma e qual é o horário. E tem uma outra coisa. Tem a galera que quer sentar. Então a galera chega na porta do trem e diz, Cara, esse privilégio de e sentar. aí sai todo mundo. E aí o cara senta, o desgraçado senta, e ele não tinha que tomar um pau, na verdade. Mas eu lembro que isso foi a primeira experiência que eu acho que eu tive com trem na vida adulta. Playboy do subúrbio. Isso deve ter. Eu também não tive. Mas é verdade, isso é verdade. Eu também não tive Isso muito. é verdade. Isso deve ter talvez uns 6 anos. E eu me lembro que eu andei muito de trem na infância, porque minha família tinha conhecidos, amigos que também moravam na Baixada, e a gente, quando ia visitá-los, ia de trem. E eu lembro que a minha mãe, inclusive, foi roubada uma vez no trem, um bote certeiro na estação de Juscelino Kubitschek, que a gente estava sentado, eu lembro disso, devia também ter uns 5 anos, uns 6 anos talvez, ela estava sentada, o cara simplesmente meteu a mão na hora da porta, assim, na hora, levou o relógio, e aí eu lembro da minha mãe chorando e tal, e eu fiquei, sei lá, uns 20 anos sem andar de trem, aí voltei a andar de trem nessa situação. O menino ficou traumatizado. E foi a primeira experiência que eu tive no trem na vida adulta, foi isso, uma desgraça, que todo mundo ficava pulando de trem em trem, e o trem não saía nunca, a estação cada vez mais lotada, e aí hoje em dia não, hoje em dia o andar de trem faz até mais parte da minha rotina. E você anda no melhor pedaço da... O que eu uso mais é Deodoro, o trecho menor. O ramal de Belford Roxo talvez seja o ainda mais abandonado, que mais lembra o trem período de abandono do trem. O ramal de Belford Roxo é o que passa perto da minha casa, porque tem a estação Tomás Coelho, que é perto da minha casa, e às vezes eu cruzo a estação de Tomás Coelho. O ramal de Belford Roxo é o que tem a estação do Jacarezinho, que passa por dentro do Jacarezinho, que é a antiga estação de Vieira Fazenda. É a visão do inferno. É a visão do inferno, literalmente, The Walking Dead. E ali em Tomás Coelho, ainda passa tipo Maria Fumaça e tal. É uma pena. As Marias Fumaças, elas ficam no terminal de Saracuruna, né? Quando você vai lá No terminal de Saracuruna tem partidas para Vila Inhomirim, que é ali raiz da... Magé. Não, é Magé, depois de Piabetá. O ramal Fragoso. passa por Parada Angélica, Fragoso, Piabetá, e tem o ramal de Guapimirim, que passa por Magé. Né, e vai até Guapimirim. Que é de Maria Fumaça. É uma locomotiva diesel, bitola métrica e não a Carvão. bitola larga. Para quem não conhece a terminologia, bitola larga é essa Bitola comum. larga eu não conheço, não. Você não conhece, cara? Tem certeza? Mas, absoluto. enfim, Não ando de trem. A minha experiência de trem é assim, engraçado, porque assim, a minha primeira experiência de trem. O maluco usa piercing na orelha, cara. Anda de trem, a minha porra. primeira Playboy de experiência Mary de Grace? trem, Eu ouvi Playboy de Mary Grace. A minha primeira experiência de trem foi bem bacana, porque foi um contrafluxo. Eu estava indo para Santa Cruz
E peguei no Meyer e, assim, cheguei em 1h10, mais ou menos, muito rápido, muito tranquilo, assim, tava vazio e rápido, sem parada, sem... Então, assim, achei o máximo, eu tinha uns 19 anos, assim, tava estagiando e tal, achei o máximo. Então, assim, falei, porra, andar de trem deve ser Funciona, isso. né? Aí andei algumas vezes, mas sempre a contrafluxo, eu não tenho uma experiência de trem. Então, assim, outro dia eu peguei para ir para Madureira, não... Depois de Madureira, agora eu não lembro exatamente aonde. Eu peguei, mas também era assim, 10 horas da manhã, eu sei, indo, quando as pessoas estão indo para o centro. Então, peguei, para Madureira, para Madureira, isso. Fui gravar um programa lá em Madureira. Então, assim, para mim, as minhas experiências de trem são boas. O que mostra que o trem é um meio de transporte que deveria ser... É possível ir à viagem. Exatamente, que é muito rápido. O que é muito louco é isso. Isso aqui é muito louco. O trem é muito ruim. Né? O serviço, se a gente for comparar o serviço de trem com padrão internacional, com padrão internacional, é muito ruim. Acho que a gente for comparar até com o padrão metrô, ele já é absurdamente ruim. Ele é muito caro pelo que oferece, mas ele, de fato, é muito mais rápido. O que mostra que o sistema de transporte na cidade, ele é totalmente estrangulado. Ele é realmente... Eu ia falar uma besteira aqui, mas não vou falar. Ele é burro. Ele é burro. É um sistema burro. Porque... de fato, eu quando pego, por exemplo, em Quintino para poder vir para o centro da cidade, quando eu quero vir resolver alguma coisa no final do dia, às vezes uma manifestação, quando eu saio do trabalho, venho para o centro da cidade, eu venho de trem. E eu gasto de Quintino ao centro em 25 minutos. Isso é muito mais rápido. Se eu vier de ônibus, eu vou gastar pelo menos 1h10. Mas mesmo assim, não deixa de ser ruim o sistema. É interessante essa comparação com o padrão internacional, ou mesmo com o padrão metrô, como você falou, porque se a gente comparar com outros sistemas dentro do próprio Brasil, o Rio de Janeiro é a única cidade brasileira que o sistema de trem urbano é privatizado. Mesmo em São Paulo, que está no 6º mandato tucano, os trens de subúrbio são operados pelo CPTM. Mas quando privatiza não fica bom? As coisas, quando privatizam, não melhoram muito? Tem gente que diz isso. Melhora muito. É a única cidade. A gente que diz isso, inclusive, não usa o sistema. É a única cidade que o sistema é privatizado há quase 18 anos. Mesmo em São Paulo, no 6º mandato tucano, não é privatizado, é operado por uma empresa pública, que é a CPTM. Isso. E o padrão dos trens em São Paulo é melhor do que os trens do Rio de Janeiro. Transporte em massa são maravilhosos os trens da Alstom. Grande empresa francesa produtora. Que produz os VLTs do Rio de Janeiro. O metrô também. Mas esse contrato tem lisura, né? A Alstom não fez nada errado. Imagina, a Alstom está acima de qualquer sistema. Aliás, eu andei no VLT semana passada. Funcionou o VLT? Rápido aqui sobre o sistema. Daniel, sua avaliação. Você acha que ele tem um bom alcance e o sistema é só mal administrado e as velocidades para as distâncias mais distantes mais longas são inaceitáveis? Porque imagino que para Santa Cruz, para Campo Grande, para Bangu, já fica... O VLT ele é um transporte para tiro curto. Não me refiro ao VLT, me refiro ao trem. Os transportes mais para Santa Cruz, para Campo Grande, já são mais distantes. Eles não demoram tão menos do que deveriam. Eles demoram muito menos do que você vir de ônibus, e por isso no relativo fica bacana. Mas ele é muito mais lento do que o potencial dele. Os trilhos são velhos, são desalinhados, o sistema de sinalização é ultrapassado, e isso não permite que o trem desenvolva uma velocidade maior e em intervalos mais curtos. Né? Então, você, por exemplo, o Campo Grande é o quilômetro 41 da linha do trem, vindo da Central do Brasil, e no trem semidireto, que é mais rápido, você demora 1 hora cravado, se não tiver tiroteio, se não tiver problema de sinalização. Se não tiver um cadáver, né? Se não tiver um cadáver, mas se tiver cadáver, o pessoal passa por cima, não tem muito problema, não. Se não tiver tiroteio, é sensacional, cara. Se não tiver tiroteio... Quantas vezes, cara, você chega em Bangu, o trem para e o sistema de som anuncia. Atenção, senhores passageiros, estamos paralisados devido a problemas de segurança pública. Metrô, outro dia teve Assim também. que a Secretaria de Segurança Pública autorizar, daremos prosseguimento à viagem. Eu ando muito Obrigado pela compreensão, boa noite. Eu ando muito de metrô. Metrô outro dia teve esse problema também, ali na suburbana, entre Triagem e Maria da Graça. Mas foi quando bateu não foi quando derrubaram o muro lá, com o caminhão? Não, bateu? esse foi agora, semana passada, retrasada. Há um tempo atrás, né? O metrô teve um problema parecido. Acho engraçado... Só Gestão privada eficiente, Fagner. Acho engraçado que o metrô do Rio de Janeiro não é metrô, né? Ele é um trem que funciona na linha do trem. Que por acaso chamam de metrô. Não, o metrô na linha 2 é trem. É todo de superfície. Sim. É todo de superfície e assim, aproveita ali a linha do trem, em alguns trechos, inclusive. Em algum momento da história, o metrô ele era tido como assim um trem de elite, porque a única diferença que tinha é que o metrô tinha ar condicionado e o trem não tinha. A porta fechava, não tinha surfista e o trem não tinha nada disso. Mas
O valor também. E era mais Agora caro, não, é verdade, agora não. era mais caro. Agora que parou. Mas o serviço é tão ruim quanto, assim. A gente tem os intervalos são pequenos, são grandes entre um e outro, se comparado. É cheio demais, em excesso, né? Relato de abuso de mulher o tempo inteiro, enfim, é isso. Inclusive, só para terminar, um abraço pro nosso colega de ESPN, o Rodrigo, que morava em Bangu e foi expulso do trem direto porque ele discutiu com o pastor porque ele não queria ficar ouvindo pregação no caminho do nem trabalho. tocou muito, mas é um problema. Ele foi expulso pelo pastor. Pelo pastor, E ele não conseguiu mais entrar no trem. ele foi exorcizado. Ele foi exorcizado da linha do trem. Isso é um Nome problema, de Jesus. isso é um problema muito sério na linha do trem, No metrô já tem também. que é uma coisa que não acontece na barca, então eu não tenho muita experiência, mas é um problema real Espera. no trem. Na barca eles já cortaram. Porque Meu no amigo metrô fone de tá tendo ouvido também. sempre me protegeu Cara, dessas coisas. acho que poucas coisas são às vezes nem com fone, poucas coisas são Tem o tão maldito pandeirinho insuportáveis. que entra dentro do Poucas fone. coisas são tão insuportáveis do que pastor, qualquer outra pessoa pregando no trem de manhã e tal. Meu irmão dá vontade de falar, meu irmão, olha só, Jesus não é surdo. Existe uma coisa mais insuportável do que pastor no trem, e esse é o caô da semana. Bom, o caô da semana é impossível a gente sair da pauta Olimpíada, porque o Eduardo Paes, ele não cansa. Ele decidiu traçou a estratégia Donald Trump de fanfarronice agora, e ele vai falar os maiores absurdos possíveis para ganhar manchetes Para pelo mundo. desespero do nosso amigo Fagner. Para desespero de todos nós, inclusive. Mas o grande tema dessa semana é que a Vila Olímpica foi entregue, e ela não foi entregue assim, digamos que em grande estilo. Muitas Entregue delegações. padrão Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Padrão PAC. Muitas delegações reclamando de encanamento estourado, enchentes, Vazamento de gás. vazamento de gás, lâmpadas que não funcionam, choques Não tinha elétricos. lâmpada? Não tinha lâmpadas, não tinha colchões. Pequenos defeitos que qualquer casa pode ter. Antes de abrir para o painel, eu só queria fazer um pequeno porém. Um conhecido meu foi contratado pela delegação de Portugal para fazer inspeção, porque eles entregaram isso 3 semanas atrás. E algumas delegações contrataram gente para fazer inspeções e apresentar reformas. O que aconteceu? O cara foi lá, inspecionou, estava tudo muito ruim, ele anotou tudo e mandou consertarem. Entregaram tudo certinho para Portugal. Então, algumas delegações acharam que ia ser padrão Londres. Os portugueses que conhecem muito bem como as coisas funcionam, porque eles que criaram o sistema aqui, já vieram mais precavidos. Eu acho que assim, a questão toda eu até comentei essa semana, são pequenos problemas da questão da Vila Olímpica em si, são pequenos problemas, só que são pequenos problemas em quanto? 15 mil apartamentos? Enfim, São 31 prédios, 30, eu não lembro o número não sei. total. Então assim, são muitos pequenos problemas, e aí... Isso é só o começo, daqui a pouco eles vão começar a afundar. igual a Vila do Pan, né? Não, mas isso aí é um padrão de todos os prédios da Barra, porque a Barra é toda construída em 12 metros de argila mole, e tudo ali é feito para afundar. Eu queria fazer um parênteses assim. Primeiro que não é novidade para mim o que aconteceu, porque eu trabalhei nas obras do PAC no Complexo do Alemão, eu coordenei uma parte do trabalho social que era feito pelo PAC lá, e um dos nossos trabalhos era entregar apartamentos para moradores que estavam em situação de realocação das suas casas, e esse era o padrão. Se era feito para favelado, ou melhor, se isso é feito para atleta, vocês imaginam Para como entregar era depois para a classe média alta, porque os prédios foram... Isso é o detalhe. Agora, se isso foi feito com atletas, vocês imaginam como isso era feito com os favelados, com as pessoas que moravam no A Complexo diferença Alemão. é que não tinha lá um Vocês pedreiro para imaginam? consertar depois que estava ruim, né? Eu tenho várias E nem histórias. imprensa pra gritar. Eu tenho várias histórias para poder contar a respeito disso. Eu não sei se dá tempo de falar aqui, mas eu tenho várias histórias. Inclusive, assim, a gente tinha relação direta com a equipe da frente de obra, né? Pessoal que são dessas empresas maravilhosas, empreiteiras maravilhosas que fazem as obras. Lisas, íntegras e honestas. Que fazem as obras de tudo o que acontece, que é construído nesse país.
Eles eram responsáveis em erguer tijolo por tijolo num desenho mágico e a gente ficava na parte mais triste, né? Na parte mais difícil, que é lidar com o ser humano e tal, que é conversar com as pessoas que muitas vezes não podiam sair, não queriam sair das suas casas anteriores e morar num apartamento e tal. Nossa questão era essa. Só para esclarecer, Fagner, nessas obras eles estavam lidando com pessoas removidas. Sim. Removidas para quê? A obra do BRT? Então, não. Existiram várias questões lá. Primeiro, várias intervenções urbanas. Primeiro eram pessoas que estavam sendo removidas para a construção do teleférico, das estações do teleférico. Aí depois aconteceu aquela chuva que eu acho que foi em 2011, que derrubou tudo, inclusive em Niterói, no Morro do Bumba e tal. E aí muita gente ficou desabrigada no Alemão e também acabou sendo atendido. E pessoas em situação de risco também. E ainda teve pessoas que não especificamente não perderam a casa, mas estavam em situação de risco que o Estado resolveu remover no caso. E assim, eu tenho relatos parecidos. Eu lembro que uma vez o Lula foi lá para poder inaugurar uma das unidades habitacionais, que ele chama que era o condomínio lá, de 12 prédios e tal, e ele foi inaugurar, e ele falou que a obra já estava praticamente pronta, ele falou, não, eu vou inaugurar, era véspera de Natal, sei lá, 22 de dezembro e tal, falou, eu vou inaugurar e todo mundo tem que mudar até o Natal, não quero saber, vocês vão ter que dar o jeito, todo mundo vai ter que mudar até o Natal. E a equipe que eu coordenava era responsável, inclusive, por organizar a mudança dessas pessoas. O famoso se vira aí. 3 dias. Ele falou, no Natal eles têm que estar em casa, eu quero todo mundo em casa no Natal. Pobre não tem que ter direito a passar o Natal dentro de casa. E aí a gente trabalhava, inclusive, para poder organizar essas mudanças. E aí Peraí, o pobre tem que ter direito a estar em casa no Natal? Ou tem que Lula, o pensamento do Lula. Ou o pobre tem que estar na propaganda política do Lula no Natal? Ele falou para mim o seguinte, ele não falou para mim, não falou para mim. Ele falou para as pessoas o seguinte, se o rico tem direito a passar o Natal dentro de casa com a sua família, o pobre também tem que ter. E aí foi isso, ele inaugurou dia 22, eu lembro que ele inaugurou dia 22 e dia 24 a minha equipe estava lá fazendo mudança de morador, porque assim, quem queria fazer a mudança fez, quem não quis não fez. E quem cozinhou a ceia deles, você? Quem cozinhou a ceia? Porque o pessoal estava se mudando no dia do Natal, não estava passando o Natal. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vamos ser diretos no negócio. A questão é, as pessoas quiseram mudar e mudaram, só que muitas delas entraram nos apartamentos sem a menor condição. Porque eu queria fazer uma ligação. O consórcio Rio Melhor, na época, que era o responsável pela obra, disse que os apartamentos estavam prontos. Quando você entrava no apartamento, não tinha janela, não tinha pia, não tinha vaso, não tinha fechadura, não tinha nada. Eu queria fazer uma conexão. Estavam com os fios todos soltos. Agora você imagina. Esse é o padrão. Fagner, eu queria fazer uma conexão desse assunto com o anterior, rapidinho. Que as empreiteiras responsáveis pela obra da Vila Olímpica, que foram responsáveis pela obra do PAC, são as mesmas que são as donas do transporte público no Rio de Janeiro. O trem é da Odebrecht, a ponte é da CCR, não, que Ecovias. Agora é a Ecovias, que é de uma outra construtora lá do Paraná. Tudo é da Mas a barca da CCR. A barca da CCR, que é ligada a Camargo Correia, e o metrô é da Invepar, que é ligada ao OAS e Andrade Gutierrez. Só tem um detalhe, Fagner, você citou aí as obras do PAC e o Daniel citou Minha Casa Minha Vida, enfim. Só que tem um detalhe, a Vila Olímpica, ela foi feita pela iniciativa privada para ser condomínios de luxo. E aí tem a entrevista do Carvalho, a Ilha Pura. Mas é isso que eu tô falando. Não, mas é um detalhe. Se isso é feito para classe média alta e rica. Imagina para favelado, é isso que eu tô falando. Sim, não, você tá certo, mas o que eu acho incrível é que você é parte do princípio. O incrível é que eles têm feito uma obra nas coxas pra gente rica e pro Usain Bolt, pro Michael Phelps. Exatamente. Que eu acho que assim, não é que os atletas Michael Phelps não, porque os americanos não ficam na Vila Olímpica, né? Não é que os atletas mereçam ser... Desde Munique eles não ficam na Vila Olímpica. Eles vão ficar num navio, né? Eles têm medo de rolar um Munique neles. Eles vão ficar no navio. Eu acho que é uma propaganda. Um navio ancorado ali do lado da escola naval. Eu acho que é uma propagandinha ali também pro Porto. Não, vai ser na escola naval? Tá.
Mas enfim, eu acho que sim, esse é o grande detalhe, porque foi feito, e aí a ilha pura, e aí tem uma entrevista do Carvalho, da Carvalho Hosking. Carlos Carvalho. Isso. O dono da Barra. Exatamente, tem essa entrevista acho que no UOL, se eu não me engano, ele falando, não, tem que morar rico na Barra mesmo, não é lugar para pobre, ou seja, não tem os que ter ricos pobre. vão morar E aí lá. a gente entende um assunto que a gente falou no nosso programa piloto, que é a remoção da Vila Autódromo. Sim, né? Que não atrapalhava a construção do Parque E a Olímpico. gente também... Tecnicamente, A gente também atrapalhava entende o a plano questão que do tem plano para aquela de região. Eu queria o seguinte, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade agora que os australianos chegaram e, enfim, entraram na Vila Não só Olímpica. eles, os franceses reclamaram, canadenses. Os venezuelanos também reclamaram, enfim, todo mundo reclamou. Pode reclamar muito não, Todo venezuelano. mundo reclamou. E aí, o cara é xenófobo, impressão minha. Não, é porque a situação Vira da latismo. Venezuela tá feia também, né? Mas, enfim, Ou é a intriga da mídia, golpista? Não, eu acho que também tem coisas aí. Se a gente for. Tudo é contexto nessa vida. Os caras vão lá. Não, foi só um detalhe. A inflação na Venezuela. Foi só um detalhe. A inflação na Venezuela está a 50% ao mês, não sei o que. Pô, tá, antes do Chaves era 2.500. Mas tudo é depois que o contexto. Chaves morreu, acho que a coisa desandou um Sim, pouquinho. tudo é contexto. Mas, enfim, o que eu esqueci o que eu ia dizer, porque o Caio me atrapalhou. Mas eu falava da Austrália. Agora que a Austrália entrou no prédio, perdemos uma grande oportunidade de falar para eles o seguinte: meus amigos, não reclamem dos prédios. Se você for num hospital público, você pegar chikungunya, você tá ferrado. Porque o hospital público é muito pior do que esse apartamento que você vai morar aí, cara. Tá arriscado você ficar numa maca no chão, com goteira de um balde do teu lado. Não vai ter remédio, não vai ter médico. Esse é um não vai ter detalhe. médico. Esse é um detalhe que eu acho... Entendeu? Isso, o que é o apartamentinho da Vila Olímpica, tá faltando uma fechadura pro Lourenço Jorge, que fica o quê? A 2 quilômetros da Vila Olímpica, que não deve ter esparadrapo, não deve ter nada que você... Eu acho que é um detalhe, rapidinho, é um detalhe que eu deveria frisar aqui. Eu imaginava que nas Olimpíadas as coisas fossem funcionar para inglês ver. Né? 15 dias de... as coisas funcionando. Mas os ingleses não chegaram ainda, calma. Mas meio que está funcionando, porque eu já Não, ouvi... mas eu acho que não é isso, cara. Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram que na Cinelândia, por exemplo, hoje já não tem morador de rua. Então, eu passei Essas agora... pessoas devem ter hoje, sido 27 reintegradas às de suas julho. famílias. Eu passei hoje... Felizes da vida, voltaram pro seio das suas pro famílias, salão, pro seu seio lar. da família, pro calor do seu lar, né? Certamente ninguém foi removido dali à força. O carro da Secretaria de Assistência Social não saiu carregando todo mundo ali na calada da madrugada. Certamente Mas não isso aconteceu. é operação padrão no Rio de Janeiro, né? Pois é, eu imaginava que as coisas fossem... Mas pelo assim, menos a Vila Olímpica... os né, a Vila atletas Mara, estão tanto sendo dinheiro. expostos a uma série de dificuldades que de fato são um tanto inesperadas. É Pois bom que é, eles ficam eu sabendo achava- que a gente passa no dia a dia. Não, a gente passa muito pior, foi o que você Sim, falou, os sim. hospitais, enfim, mas eu achava que a gente ia passar 15 dias, ou seja, as coisas fossem funcionar, Vila Olímpica, na Barra, sei lá quantos E não, e bilhões pior- gastos. Eu cheguei Ia funcionar na 15 estação dias. Carioca hoje do metrô de manhã e tinha um painel imenso da saída da Avenida Chile, um painel imenso com a marca Rio 2016, com todas as linhas de ônibus que passam nas redondezas, como é que você faz para chegar no bairro A, como é que você faz para chegar no bairro B. Ensinou até como é que Que é funciona o algo dia a dia. absolutamente básico em qualquer sistema de Por que que transporte. eu disse- Mas tem lá, e tem a logo da Rio 2016. É Fica muito claro, tosco, só cara. fizemos essa coisa básica porque vai ter um evento internacional. na Inclusive, cidade. explicaram como é que funciona o troncal e tudo, que até hoje ninguém entendeu. Agora vocês vão entender como é Agora que funciona precisa o troncal. explicar, né? Porque agora Pra quem mora, se viram, eventualmente Vocês descobre. já passaram na Avenida Brasil agora recentemente? Não No- tive Eu oportunidade. passei há 2 Não, semanas. cara, eu não sei se quando você passou já tinha lá a placa que as obras tecnicamente encerraram. Tem uma placa lá, Continuamos tipo, em setembro. Tem uma placa lá, tipo assim, a primeira fase das obras está finalizada. Em setembro voltaremos. É muita cara Mas de olha pau, só, mas cara. peraí. Não, as pistas do BRT na Avenida Brasil, como não estão contínuas até Deodoro, então não dá para colocar o BRT Transbrasil, elas viraram a faixa verde da Olimpíada. Sim, é muita cara de pau. Mas olha só, a gente, Vai até a o ilha, Brasil, até o aeroporto, provavelmente que é em bem 1500, quando os portugueses chegaram, já inauguravam coisas sem estar pronto. O Brasil é assim. Outro dia a Dilma foi inaugurar, era Dilma ainda, presidente. Você está querendo dizer que o problema são dos indígenas agora? Não. Sim, é. Eu só tô falando... As ocas ficavam atrasadas, era um problema. Não. Inclusive eu falei dos portugueses. A primeira Você não missa percebeu. atrasou. Portugueses Pois é, chegaram e- não sei se os índios, não sei se Aqueles os índios índios atrasam. preguiçosos não Não sei conseguiram se os erigir a portugueses eu primeira sei que cruz. atrasam. Agora, é só para completar, eu Português acho... atrasa em Portugal? Não sei. Eu sei que aqui no Brasil, desde sempre, inaugura-se coisas que não estão prontas.
A gente só inaugura e depois toca a obra aí. Vamos inaugurar. Outro dia, só para completar, a Dilma foi lá inaugurar o metrô de Salvador, que estava 500 anos de obra, e não funcionou. E é assim também. E aqui vai ser assim. O metrô de Salvador era pra Copa, né? O metrô de Salvador não ligou nada a lugar nenhum. Ele tem, na verdade, tem duas E não estações. funciona, nem sei se está sensacional. funcionando agora. Enfim. Não resolve a vida de ninguém. Mas assim, só para ilustrar aqui, não foi a Dilma, foi o Cabral, foi o Lula, o Fernando Henrique, todos os políticos que passaram pelo Brasil. A Rosinha, na época que era governadora, ela inaugurou a estação de Cantagalo do metrô do Rio. Ela inaugurou a estação. Porque não tinha trilho, mas não tinha sinalização. Pois é, então o trem assim, não podia até lá. Não há novidade nisso. Não há novidade Cara, nisso. As coisas no Brasil, aí é óbvio que a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Não estou dizendo que está certo assim, mas as coisas no Brasil são assim atualmente. E aí independe de partido político, independe de inaugurou uma maquete. Pois é, exatamente. Quando governador de São Paulo. Pois é, você corta a fita lá e fala, tá tudo certo. Depois vê se funciona ou não. Eu queria fazer só um parênteses aqui antes de voltar pro Alciso, que ainda sobre a Olimpíada, enfim, a gente está discutindo a Olimpíada vai ser discutida pelos próximos 500 anos, que, enfim, vai ser o evento que vai acontecer no Brasil. E aí, ontem eu estava conversando só para fazer um parênteses, estava conversando com uma amiga, eu não vou citar nome porque eu não quero prejudicá-la, professora da rede pública, e ela, mas ela é da rede municipal, ela dá aula numa escola em Acari. E, cara, a gente tá numa cidade que vai ter Olimpíada, que as pessoas estão felizes da vida, que está racionando merenda das creches, porque a eleição está chegando e não pode faltar não pode faltar merenda na véspera da eleição. E mais, o Dia dos Pais está chegando e as escolas vão receber os pais para poder passar o dia com seus filhos comendo à vontade, para dar a impressão de que a escola está sendo na rede municipal. Na rede municipal, que é a rede do nosso prefeito que comanda a Olimpíada, que ontem estava no Jô Soares dando entrevista dizendo que que o Rio de Janeiro estava pronto para o evento, enfim, é muito sério que a gente está discutindo. O prefeito aprendeu com o mentor dele, com o César Maia. O César Maia ganhou uma eleição em cima do Conde, no segundo turno em 2000, porque estava faltando pão nas escolas municipais. Isso ficou famoso, um debate em que E foi o debate que o Conde falou que o Conde mentia. Não foi o mesmo debate, foi a mesma eleição, mas não foi o mesmo debate. Mas é só para ser rapidinho. A certa altura tinha um relato que estava faltando pão nas escolas municipais. E o César Maia, com aquela verve que lhe é peculiar, falava, não tem pão nas escolas e tal. E o assunto era transporte e, sei lá, pavimentação de rua. O César Maia virava para a câmera e dizia com dramaticidade, não tem pão. Então o Dudu Pai sabe que isso é um assunto que na véspera da eleição dá panos para manga. Afinal de contas é filho do César Maia, né? A Vila Olímpica ela tem muitos problemas na parte interna, mas a parte externa ficou no padrão internacional. Tem até praia artificial no citado condomínio, um negócio de muito alto luxo no glorioso bairro de Gardênia Azul. Então, nessa nota... É Curicica lá? Qual que é Gardênia Azul? Fica o CT do Fluminense. É o centro de treinamento do Fluminense. É o Barra Music. É o Barra Music. É o Barra Music também. Bom, chegando ao nosso próximo quadro, vamos voltar no tempo e falar dos tempos da Guanabara. Quero um bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Para quem não sabe, Niterói é o berço do integralismo no Rio de Janeiro. Apesar de também ser o berço do Partido Comunista do Rio de Janeiro. Partido Comunista do Brasil. Do Brasil. 1922. O que mostra que é uma cidade bastante controversa. Plínio Salgado e Prestes na mesma cidade? O Prestes entrou no Partido Comunista depois. Então, o negócio... houve uma reunião em 89, em Niterói, inclusive, para decidir o futuro do Partido Integralista, que, para quem não sabe, é o fascismo brasileiro, para decidir os rumos do Partido Integralista depois da ditadura e tal. Eles fizeram um grande racha. Uma história muito louca, porque tem gente que acha que o Plínio continua mandando no partido além tumba. Elvis não morreu. Em 1989, isso? Isso, é. Como eles iam se adaptar à ordem constitucional. Mas esse não é bem o assunto. É só para mostrar o tipo de gente que vive em Niterói para conseguir... Vivia e ainda vive. Que em Niterói... Uma cidade plural. Aprovasse. Que vota no PSOL e no Bolsonaro. Foi uma das primeiras... Eu acho que foi a única cidade que eu conheço que conseguiu aprovar uma daquelas famigeradas leis
antidiscussão de gênero na escola, você tem nenhum vereador pastor. Nenhum. Niterói não tem nenhum vereador pastor. Quer dizer, mentira, tem o Henrique Vieira do PSOL. É o único pastor contra a lei, eu espero. que votou contra a lei. Mas é aquele... Ele é do PSOL? Os típicos pastores fundamentalistas não fazem parte do cenário político de Niterói. Pastor E Moser mesmo é assim, suplente de vereador aqui eles no Rio. conseguiram aprovar essa famigerada lei de proibição de discussão de gênero. E aí, galera, o que vocês acham de toda essa verve contra a discussão de gênero nas escolas e o escola sem partido? Bem, eu acho que primeiro aí, esse dado que você falou do não ter vereador pastor e aprovou a lei mesmo assim, eu acho que é interessante notar que é uma causa que independe de religião, né? Eu acho que por mais que a gente... A religião ajuda, É. mas virou uma causa da direita brasileira. E outra coisa que é importante notar, a gente vê a ascensão ali na França, do Trump nos Estados Unidos, isso não é um problema nem de Niterói, nem do Rio, muito menos do Brasil, isso é um problema mundial. Acho que alguma coisa está acontecendo, e aí não sou eu que vou detectar, a gente pode debater, o que está acontecendo para essa ascensão não vou nem dizer direita, porque eu acho que direita fica genérico. Extrema direita. Não, é uma ascensão xenófoba. Conservadora, isso, a palavra talvez seja essa. Então, assim, Niterói não é só mais uma cidade que também tem lá seus problemas de políticos, partidários. Niterói é uma cidade tão surreal que reza a lenda que teve um prefeito que era prefeito de Niterói, mas morava em Miami, né? Reza a lenda. 4 mandatos em Niterói, mas nós não vamos. Era o dono de Niterói, né? Nem sei por onde anda. Falecido? Deve estar em Deve estar em Miami. Não faleceu, ele andou de doente. No né, último eu acho. mandato dele, tinha a lenda que ele não aparecia porque ele estava com câncer terminal. Isso tem uns Isso 6 aí. anos, mais ou menos. Pois tá Ele sumido da política. Ele tá 6 o anos tempo em passa casa. diferente pra ele. É o Roberto Silveira, né? Vamos dar nomes, né? Jorge Roberto. O Roberto era o pai, né? O jingle mais charmoso do Brasil. Isso. Sim. Então, assim, eu acho que é uma questão mundial que não sei de onde surgiu, não sei se foi pela ascensão das redes Isso é sociais. cíclico. Não, isso é cíclico, cara. Eu acho que Hoje Niterói... a gente vê mais, né? Por causa das redes sociais. A As gente crises, consegue ver as crises mais. econômicas tendem a atrair Esse tipo os de- dois polos. Só que depois do colapso da União Soviética, a esquerda ficou meio que uma grande geleia, né? E a direita é muito mais organizada. Não, eu acho que o fato de Niterói não ter vereador pastor e ter aprovado a lei mesmo assim demonstra um conservadorismo ali que está entranhado na sociedade, numa cidade que é eminentemente de classe média. É óbvio que tem favela, que tem pobre em Niterói, mas como boa parte da periferia da cidade está localizada em outro município, Eles São conseguiram, Gonçalo, na lógica centro-periferia do capitalismo Niterói conseguiu brasileiro. exportar a sua periferia. Exatamente, Genialidade né? Exatamente. niteroense. E tem aquela coisa do IDH, melhor, terceiro melhor, quarto melhor, sei lá, IDH do Brasil. É porque é a mesma lógica centro-periferia, só que É a lógica os pobres da estão em outro independência da município. Barra, que a Barra queria se separar para Exatamente. melhorar o IDH dela, Exatamente. tirando todos os pobres em Exatamente. volta. No Rio de Janeiro, a periferia boa parte da periferia está dentro do município e Niterói está fora. Mas, por ser uma cidade eminentemente de classe média, você consegue fazer uma Câmara Municipal que não tem pastor, porque não tem aquele típico voto de cabresto que o pastor mandou votar. não Até sei o que tem, lá e mas tal. não é Até tem, mas não é o relevante. suficiente para eleger Até a vereador. Priscila Lossete, não tem? Não, a Priscila Nossetti não é pastora, né? Ela é funkeira. Não, mas ela é vereadora de Niterói, né? Ela é vereadora de evangélica, Niterói mas ela não é e mora na pastora. Barra, diga-se de passagem. Mas todos os prefeitos da Baixada Fluminense, por exemplo, moram na Barra. Mas enfim, reflete. Tinha a história do Lindbergh, até o do Alexandre Japeri. Cardoso. Mas reflete. O Lindbergh morava na Zona Sul mesmo. Isso. Mas isso reflete o onde os conservadorismo caras que está entranhado na nossa classe média. Sim. Né? E Niterói, como cidade de classe média, virou ponta de lança o Mas vanguarda. assim, o que tem de errado em ensinar para as crianças que não pode chamar o amiguinho de viado? Porque é essencialmente isso, assim, em linhas gerais, bem na simplificando. cabeça de muita gente, dizer pra criança que não pode chamar amigo de viado, está fazendo uma propaganda pro menino ser homossexual. Sim. Esse é o que passa na cabeça das pessoas. O que passa nas mentes mais conservadoras, né? Sair perguntando na rua. Por exemplo, enfim, no dia do índio, as crianças se vestem de índio e ninguém vira índio, né? Ninguém vira árvore. Pelo contrário. Ninguém vira árvore, né? As crianças de 2 anos que se vestem de soldado não viram soldados. Não aos necessariamente. Aos 2 anos não viram soldados, né, cara? Então não significa que vai virar homossexual. Cara, realmente a mente conservadora ela tem que ser muito estudada. As pessoas conservadoras que morrem deveriam terem seus cérebros preservados para estudo, cara, porque é inacreditável essa lógica binária das pessoas conservadoras. Eu gosto muito que quando for aprovado o casamento gay, vai todo mundo virar gay, né? Sim, todo mundo vai virar Inclusive, gay. de acordo com essa lógica, não existe mais ninguém hétero no Brasil, porque há 2 porque anos, já tem. apesar de ser uma decisão judicial, não ser uma lei, Mas tá valendo. tá valendo.
Não, é engraçado que o casamento gay foi aprovado, mas só casa com gay quem quiser, né? Parece que as pessoas... Inclusive ninguém é um obrigado. Bom jeito de você ser contra o casamento gay é você É não casar com gay. Ou, quer dizer, enfim, mas eu acho que o que o Fagner falou é verdade. As mentes conservadoras são complicadas de se entender. E algumas, eu tenho amigos, não sei se sabem. Muitos amigos, né, Caio? Muitos Chupinho, amigos. E alguns eu posso dizer, sem deboche, que eles são pessoas que são, eu não diria inteligentes, né? Porque talvez inteligente Seja um exagero. Não é São isso. pessoas capazes. Não, eles me ouvem, eles gostam do programa. Mas eu digo assim, são pessoas, isso. Um abraço para os amigos do Caio que estão ouvindo a gente São nesse pessoas, momento. são pessoas que leem, Meus amigos do que leem Facebook. para concurso. Não, mas são pessoas que assim, são abertas até ao debate. E eu acho engraçado que assim, mesmo assim, elas conseguem ter uma cabeça preconceituosa. E por achar que a questão, por exemplo, da heterofobia, né? É um negócio assim. As pessoas morrem muito por acreditam serem nisso. héteros. Não, e acha que o Milhares cara de ser héteros hétero. são assassinados todos os anos no Brasil. Eles são, Inclusive, mas não tem por serem héteros. Eu não né? vou citar o nome, que talvez ele vá ouvir o programa, mas tem um amigo meu que ele trabalhava na Ipiranga, ele vai saber quem é agora. Claro que ele sabe quem é. Entrou pra Abraço, L'Oréal, amigo entrou Caio. pra L'Oréal e a Virou L'Oréal... gay. Não, exatamente isso. Ele nunca teve Exatamente. preconceito, ele nunca teve preconceito, mas é Bolsonaro, caramba, é um cara liberal, libertário, né, que chama, enfim, não. Libertário ele não é mesmo. Enfim. Não, Aí- libertário no sentido anarcocapitalista, aquela lógica sensacional. Economicamente falando, não socialmente falando, né? Tem essas diferenças. Eu também me confundo às vezes. Enfim, aí ele entrou pra L'Oréal e falou, pô, não, lá tranquilo, lá, porra, tem um monte de viado e tal, o pessoal da L'Oréal que não me ouça. Eu falei, pô, tem um monte de viado. Eu falei, Abraço cara, pro pessoal da L'Oréal. mas eu falei, cara, mas assim, eu não vejo qual o problema. Ele me falando que assim, muda a cabeça dele. E olha que ele realmente não era um cara preconceito, não era. Mas ele tem uma cabeça mais conservadora. Então, assim, eu acho engraçado que as pessoas se preocupam muito com isso, quando isso não afeta em absolutamente nada profissionalmente, socialmente. O cara dá o que é dele, a mulher pega quem ela quiser. É absolutamente estarrecedor como a gente naturaliza as coisas, né? A gente naturaliza, por exemplo, o assassinato, a gente naturaliza a violência, a gente naturaliza a fome. Cara, a gente anda com as crianças nas ruas e passa por milhões de pessoas, pessoas abandonadas, pessoas passando fome e tal, não se preocupa. né? E não se preocupa com isso. Mas agora, pegou na mão do amiguinho, pegou pô. na mão, amigo, viu duas meninas se beijando, meu Deus, o que eu vou dizer pra minha filha e não sei o que. Cara, A gente sabe? se acostuma até a chamar o Bolsonaro de liberal. Pois é. Pois é. A gente, Não, na esteira disso aí a gente também podia tocar levemente, apesar de não ser uma questão presente Eu só queria em fazer Niterói, só mas uma questão uma presente frase, na uma política, coisa de na política metropolitana. Fala, Fagner. Não, é rápido, porque você falou de Niterói e São Gonçalo e me lembrou de uma notícia que eu vi ontem, não sei se vocês viram. Qual dia? Ontem, o 26 de julho. Não, acho que foi terça-feira que eu vi. 25 de julho. Isso, é recente, terça-feira agora. Que o PMDB lançou uma cantora gospel, a pré-candidata à prefeitura de São Gonçalo. Mas é que São Gonçalo é um lugar, cara, que tem uma hegemonia política lá muito estranha, porque meio que é um marido que separou, com a Graça, é um negócio muito louco. Não, Graça Aparecida Parecete. Tem umas são as mesmas Ezequiel, figuras. não? É tipo Prefeito Niterói. já foi o Edson São Ezequiel. as mesmas Prefeito agora é figuras Nilton Bolinho. que vão botando marido, filho. A política lá é muito mas complicada. É tipo Magé, né? Tipo Magé, que é a família não é só- Cosolino. mas isso A família Cosolino caiu, a Núbia caiu lá, entrou um outro cara também do PMDB, o Nestor Vidal, que deve Mas ser isso candidato à reeleição. é muito comum na Baixada, não só na Baixada, isso é muito comum na política como um todo. Se você for pegar A família Câmara, Zito chegou a ter 2 prefeituras na Baixada, a Caxias Câmara- e Belfort Roxo. exatamente. A Câmara dos Deputados, se você for analisar, tem um monte de filho de sei lá quem, sendo O filho de próprio senador. Rodrigo Maia é presidente da Pois da é, então Câmara. eu acho que isso é natural e isso acontece mais em... Caio tá naturalizando? Não, não estou naturalizando. Eu estou dizendo que assim, eu parto do princípio... É normal. Não acho que seja normal. Eu acho que carreira na política, eu sou contra. O Rodrigo Maia é o quê? O Rodrigo Maia é filho de César Maia. É o Beisola, Exatamente. é o Beisola da grande família. O Marco Antônio Cabral é o quê? Ele O Flávio é filho Bolsonaro, do Sérgio candidato Cabral. a prefeito, o Flávio também nunca fez Bolsonaro, nada da vida, Carlos, exceto eles ser são deputado estadual. filhos de políticos e eu acho que isso não acrescenta em nada. Eduardo Paes.
Não foi nada. Não, mas o Eduardo Paes não é filho. Ah, A sim, gente tá falando. Ele se criou. Ele é filhote. Ele não é filho, é filhote. Ele é filhote. A questão e na Baixada isso fica mais nítido, porque são grandes famílias que controlam o Anísio lá em Nilópolis, né? Enfim, são grandes famílias que é o irmão dele. Farid Abraão Davi. Mas também tem o Simão Cecim, que é o muito Simão que é forte primo, lá. o Simão é E primo. E tem um filho do Cecim, que eu acho que Sérgio Cecim, alguma coisa. Então é muito comum na Baixada e outras cidades menores que sejam comandadas por famílias, né? Bom, nesse tema, vamos passar para a parte final do nosso programa, que é o lado A, lado B. Lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy. Então, galera, o lado A, lado B dessa semana é uma pergunta muito simples. Agora é brabo, hein? Encanador ou canguru? Eu acho que, como você tinha falado, né? Novamente, o nosso prefeito Eduardo Paes é pego... Na galhofa. Ele não se importa mais. Depois que ele falou de Maricá, eu acho que ele viu que não faz mais diferença. Ele pode falar o que ele quiser. Maricá foi off. Que vira folclore. Não, foi óbvio, mas depois que foi ao público, ele meio que curtiu. Mas eu acho ele que- viu que quanto mais besteira ele falar, mais mito ele vira. Cara, na eleição de ele 2012... tá usando a tática Bolsonaro, Ele de falar besteira. ele tá gostando. Não é só Bolsonaro, Ele tá outros gostando de. segmentos já falaram. Também. Ele tá gostando de tá parecendo- ter chegado nesse nível aparente malandrão, que fala. Ele tá que se sabe sentindo que com fala o besteira, malandro da Lapa, garotão, é exatamente isso que eu ia sabe falar. Que fala as coisas meio que sem pensar, mas que, sabe, frequenta Que fala Portela, fala mesmo. mas que frequenta o Tipo Sandro o Oswaldo Fagner Cruz, Torres. que não sei o quê. Ele tá gostando. A verdade é a seguinte: Eduardo Paes é um personagem. Eduardo Isso aí, Paes é um ele playboy da PUC. É um playboy da É um PUC. playboy da PUC. Só que em Amigo do 2008... Peter Simpson, inclusive. Que fez toda a sua carreira como subprefeitinho da Barra, que fazia remoção, ídolo da classe Choquezinho média, de vereador, ordem. Choquezinho de ordem. Só que chegou no segundo Amigo do turno da Rodrigo eleição de Betley. 2008 contra o Gabeira, que era uma candidatura muito fundada naquela coisa modernete, Zona Sul, Riponga. abraço na lagoa, Riponga, abraço na lagoa, bicicletada na orla. E o No Gabeira, Woman, No não sei Cry. se vocês, quem vai lembrar que 8 anos atrás, o Gabeira falou aquela besteira de que a Lucinha, Lucinha, né? que era vereadora e era aliada dele. E falou, Mente a Lucinha, suburbana. o problema da Lucinha é que ela faz uma política muito suburbana. E o marketing do Paes, espertamente, pegou essa fala do Gabeira e fez todo um marketing de suburbano com muito orgulho. Você vê que o Paes, inclusive, é o percussor do lado B do Rio. Sim. Sim. No marketing, não na realidade. Não, numa eleição em que ele tinha o apoio do Cabral, que era um governador popular na época, e do Lula, que era um presidente mito. Navegou na em época. É engraçado que ele se diz suburbano, diz que. Não, ele não se diz suburbano, ele diz que gosta do subúrbio. Diz que eu gosto de subúrbio, mas quando lançou o BRT, frequenta. falou assim, não, BRT é muito bom, mas é pra pobre, né? Porque eu vou de carro. O prefeito anda de carro. Sim, e aí ele diz que gosta do subúrbio e tal, mas vai lá ver o índice de desenvolvimento humano do bairro onde eu moro, dos bairros dos Cruz e tal. Vai lá ver se melhorou no governo dele. Não melhorou nada no governo dele nesse sentido. Continua, enfim, a segurança pública ele diz que não Mas é ele com não é com ele mesmo. Não, mas entre aí eu vou fazer um aspas, né, contraponto. gente? Entre aspas. Peraí, eu vou fazer Dá um pra contraponto. apoiar ali. Entre aspas, Vou fazer um não é contraponto. Tem com muita ele. gente que acha, e aí é um tema para discussão que dá um programa inteiro, tem muita gente que acha que prefeito bom é o prefeito que faz obra. E na Zona Oeste, mal ou bem, na gestão dele teve muita obra. Teve o túnel da Grota Funda, teve o BRT Transoeste, Mas é o BRT porque, Transcarioca, por vai exemplo. ter a Transolímpica sim, agora. mas porque Campo Grande, Santa Cruz, por exemplo, tiveram a sorte, vamos dizer assim, De nesse ser área de milícia. nesse momento. Não, de ser uma área de interesse na Olimpíada. De ser uma área de interesse da Olimpíada, ficar perto da Barra. É isso. Não, mas Agora, vai lá no Engenho da Rainha, por exemplo, A ver se teve votação- obra a de votação- alguma coisa. Não teve obra de nada. Peraí. No Caxambi, Maria da Graça, teve uma obra lá. Ah, mas ele vai beber no Caxambi. É, ele já deve foi- ser ele por bebe isso. no Caxambi, ele é malandro, Um abraço pro dono do Caxambi. Porque se ele quiser, é porque muito malandrão bom. pra caramba e vai beber no Porque lá no Caxambi, Maria da Graça, ele tá lá reformando as calçadinhas. Mas o povo que mora no Caxambi não é o povo que mora no Engenho da Rainha. O Caxambi é a galerazinha classe média, tal, Zona não sei o Sul quê, do Zona subúrbio, Sul do Wagner? subúrbio. Eu frequento o Norte Shopping todo fim de semana, não sei o quê. No Engenho da Rainha não é isso não, amigo. No Engenho da Rainha, eu morei no Caxambi por 3 anos. Foram 3 anos que, por exemplo, eu morei no Caxambi sem ouvir tiro. Eu não ouvi tiro naquele lugar. Sim. Eu morei lá e nunca ouvi tiro. Vai lá no Engenho da Rainha ver se você não ouve tiro pelo menos 2, 3 vezes na semana. Eu acho, deixa eu só encerrar aqui o que estava meu raciocínio e concluir. Acho que o Eduardo Paes, ele bebeu na fonte, digamos assim, de alguns grandes políticos
E aí, independente de caráter, independente de feitos, independente de lados do espectro político, ele bebeu, até porque ele passou por 10 partidos e ele foi aliado de 500 pessoas. Pois é. Então, eu acho que assim, ele bebeu nessa... Eu só lembro dele ligado ao César e ao Cabral, não lembro mais ninguém. Não, mas ele passou por tudo que é PV, Sim, PDP, lembro disso. Mas, O Eduardo Paes é um soldado do o presidente Eduardo Lula. Paes, pois é, o ele Eduardo se Paes, disse, ele foi... Ele desertor. Ele falou que o Lula era chefe de quadrilha na época da CPI dos Sim, Correios, se eu não me mensalão, engano. mensalão. Isso, CPI dos Correios, ele era mensalão. do PSDB em Isso, 2005. e ele foi relator, alguma coisa assim, enfim. Ele teve um cargo lá. E depois ele foi lá do lado do Lula, adorava o Lula e tal, enfim. Eu acho que assim, ele bebeu na fonte, inclusive... no final traiu o Lula. Não só de César Maia, de outros, como do próprio Lula, que também falava, eu gostava de falar, falava na lata e tal. Tinha um cara com mais carisma, com mais feitos, claro, obviamente, a gente não está entrando nesse mérito. Só que era um político com esse perfil, de eu falo mesmo, eu sou povão. Então eu acho que ele aprendeu bem, ele seguiu bem essa sobre quem é o personagem dele. Então vamos só votar? Bom, eu voto em Encanador porque eu sinceramente acho que toda essa galhofa do Eduardo Paes só faz o evento Olimpíada ficar cada vez mais anedótico e ridículo. E entrar no discurso da matéria da USA Today, não sei se alguém leu, falando que 40% dos moradores de favela são cracudos, falando que o Rio de Janeiro é a cidade mais perigosa do mundo para um gay, falando uma série de absurdos. O Brasil está virando um folclore e o Eduardo Paes está alimentando esse folclore com as besteiras que ele fala. Pelo mesmo motivo, eu voto no Canguru, que não merece essa história toda. Eu acho tosco, né, cara? O cara é tão estúpido de falar esse tipo de coisa, que, por exemplo, tá falando da questão do canguru pros australianos. Seu voto, deputado. Eu quero ver quando Conclua, for. Eu quero ver lá fora na Europa. Não, se botar umas passistas na sua casa, Macaco, pra vocês por calarem exemplo, a boca. Macaco. Quando for falar, Ia ser uma colocar vergonha. macaco na frente do prédio. Eu quero ver como é que a classe média brasileira reagiria diante desse fato e tal. Eu voto qualquer coisa disso aí. Eu voto no Encanador. Desgraçado. Até porque ele mandou mal, ele mostrou que ele conhece pouco da fauna australiana, porque o símbolo da Austrália não são os cangurus, são os koalas. E o símbolo da seleção de rugby é o wallaby, que tá nem um canguru, nem um koala. Nessa nota, até o próximo programa. Daqui a 15 dias a gente está de volta com mais um Lado B. Dança do canguru, dança do canguru, dança do canguru. Vai dançar, vai dançar.